Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninha aqui na área e hoje a gente vai falar sobre energia. Bem, o que é energia? Não existe uma definição muito clara sobre o que é energia, mas a gente vai definir ela através das consequências da sua ação. A gente vai dizer que a energia ela vai estar sempre associada à capacidade de qualquer corpo de produzir trabalho, ação ou movimento. Definimos em uma aula anterior que o trabalho era a grandeza física responsável pela mudança da energia de um corpo. Então quer dizer que a energia ela vai estar automaticamente ligada ao trabalho que foi exercido sobre esse corpo, não é? E quando a gente fala sobre energia, nós temos diversos tipos de energia, tá? Então a gente vai desde a energia cinética, que é uma energia que está ligada ao movimento de um corpo, até, por exemplo, as energias nucleares, seja ela forte ou fraca. Nós temos as energias dos corpos escuros, que são as energias que estão ligadas aos nossos cosmos, que são os maiores tipos de energia que existe. Nós temos, por exemplo, a energia térmica. Podemos também fazer alguns tipos de associação com as energias potenciais, que são muito importantes, porque são energias que ficam armazenadas, e com isso nós temos, por exemplo, a energia gravitacional, a energia elástica, né, potencial elástica, a energia potencial elétrica, a energia potencial do magnetismo. Então, todos esses tipos de energia, eles acabam se concentrando nesse mesmo conceito. Mas só que aqui, quando a gente for falar sobre a energia mecânica que a gente trabalha dentro dos nossos concursos, a gente vai se limitar a visualizar inicialmente os três principais tipos de energia que a gente vai trabalhar, que é a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Tudo bem? Por que a gente vai se limitar nesse momento a visualizar apenas esses três tipos de energia? Porque eles vão estar dentro do princípio conservativo. Então, para a gente vai ser muito mais simples observar como que esses tipos de energia se relacionam entre si e como que ocorrem as transformações de energia quando elas estão associadas a um corpo. Quando a gente fala sobre energia, um corpo ele sempre pode ter mais de um tipo de energia associada a ele. E na maioria das vezes é geralmente isso que acontece. Então, por exemplo, quando a gente está em cima de um prédio andando, a gente tem energia cinética, energia potencial gravitacional, energia térmica, porque a gente de alguma forma armazena esse calor que a gente tem no nosso corpo. Então, esse campo da energia, ele é um campo que é fartamente cheio de exemplos, não é? Só que aqui a gente vai tentar sempre limitar, não é, um sistema ou um corpo. E aí, através disso, a gente consegue definir quais são os tipos de energia que ele tem e como que essas energias estão se transformando. O primeiro tipo de energia que a gente vai trabalhar, pessoal, talvez seja uma das energias mais fáceis de se identificar, não é? A gente classificou lá no início, quando a gente falou sobre cinemática, que a grandeza física responsável, não é? Que a gente consegue determinar que o corpo está em movimento é a sua velocidade. Então, toda vez que um corpo tiver uma velocidade, a gente vai poder dizer que ele possui uma energia cinética, tá? Então, a gente vai estar aqui agarradinho, tá? Então, toda vez que um corpo tem velocidade, ele tem energia cinética e vice-versa, tá? E aí a gente precisa ter uma ciência que quando a gente fala sobre a energia ela não é uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza escalar. Então aqui quando a gente fala sobre o movimento de uma maneira geral, a gente não necessariamente precisa limitar esse movimento a uma direção e um sentido, tá? A energia ela é uma grandeza escalar. Então, por exemplo, muitas das vezes quando a gente dava aquele exemplo, andar para a direita é diferente de andar para a esquerda, isso aqui não acontece. Independente se o cara está indo para a direita ou para a esquerda, a energia cinética é uma energia que vai estar ligada a esse corpo e aí automaticamente a gente não precisa verificar esse caminho que ele está fazendo, ok? Uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui também é a unidade, né, pessoal? Apesar da gente já ter falado sobre ela quando a gente conversou sobre o trabalho, né? E aí eu vou deixar bem claro aqui, tá, pessoal? Se você tá nessa aulinha daqui, e ainda não viu a aulinha de trabalho,
Por favor, vamos lá, vamos estudar o trabalho para a gente perceber as coisas que vão ligar o trabalho à energia aqui, ok? Então, a partir do momento em que a gente fala sobre a unidade da energia, automaticamente o joule vai ser a grandeza que a gente vai trabalhar, porque ela é a grandeza a qual a gente se limita, não é? Dentro do sistema internacional a falar de energia. É a única? Não, a gente pode falar sobre a caloria, quilocaloria, não é? Ou seja, todas as unidades de energia elas cabem aqui nesse momento. Mas quando a gente fala sobre o sistema internacional, automaticamente a gente precisa ligar essa energia à unidade de joule, tá? Então, se a gente está trabalhando com o sistema internacional, os nossos elementos dentro da fórmula eles também precisam estar dentro do sistema internacional. Então, se eu estou falando que energia cinética é o produto entre a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, a nossa massa tem que estar em quilo e a nossa velocidade precisa estar em metro por segundo, tá? Então, muitas das vezes, quando a gente está diante desse tipo de exercício, eles podem trazer algum tipo de pegadinha. E aí a gente pode sempre verificar que essa pegadinha ela vai estar associada à unidade dos elementos que a gente está trabalhando, ok? E aí, a partir do momento disso que eu falei, toda vez que a gente vê que o corpo tem velocidade, ele tem uma energia cinética. Bem, o segundo tipo de energia que a gente vai ver, ela já vai entrar dentro de um campo que a gente chama de energia potencial, tá? Bem, por definição, essa energia potencial é um tipo de energia que a gente pode armazenar, tá? Então, é um tipo de energia que um corpo ele tem e que não necessariamente ele precisa desferir. Como assim? Bem, eu gosto de dizer para os meus alunos que quando a gente fala sobre a energia potencial, a gente está falando sobre a potencialidade que esse corpo tem em ganhar movimento, tá? Então, quando a gente, por exemplo, fala sobre a energia potencial gravitacional, quanto mais alto um corpo estiver dentro de um certo nível que a gente adota como zero, ele vai se energizando. Então, vamos supor que a gente está num prédio, não é? Vamos supor que a gente está no andar de baixo. Então, quando a gente está no chão, não tem mais para onde a gente ir. É o famoso do chão não passa, não é? Então, conforme a gente vai aumentando o andar, automaticamente a gente vai ganhando mais potencialidade em ganhar movimento. Não que a gente vá pular do prédio, mas aí automaticamente, conforme a gente vai subindo esses andares, mais energia está armazenada no nosso corpo. E aí é onde eu vou pedir para vocês se ligarem naquilo que a gente viu na matéria de trabalho. Quando a gente falou sobre o trabalho da força-peso, não é? Conforme a gente ia subindo, a gente não tinha um gasto de energia? Cá entre nós, né, pessoal? Se a gente tiver que subir 20 andares na escada, a gente gasta uma energia muito grande. E essa energia ela é oriunda justamente da onde? Do trabalho da força-peso que a gente está realizando, não é? Então, conforme a gente vai subir nesses andares, automaticamente a gente vai se energizando. Ou seja, a energia que a gente gastou para subir, ela está se armazenando, não é? Então, quer dizer que quando a gente fala sobre a energia potencial gravitacional, ela vai estar ligada diretamente ao que a gente viu lá no trabalho da força-peso. É a mesma fórmula, massa vezes a gravidade vezes a altura, tá? Vamos lembrar que aqui a gente continua no sistema internacional, a energia potencial gravitacional ela vai ser vista em joule, e aí a gente utiliza massa, gravidade e altura com as unidades que a gente tem que ter. Quilo, metro por segundo ao quadrado e metro. Ok? E o terceiro tipo de energia que a gente vai associar aqui também é uma energia potencial. Só que nesse caso agora é uma energia potencial elástica. Não é? Quando a gente falou lá, não é, sobre as leis de Newton, a qual a gente falou sobre a lei de Hooke, não é? A lei de Hooke que a gente trabalhava com as molas perfeitas, não é? A gente aqui vai associar a mesma ideia, né? A gente tem que, quando uma mola ela está perturbada, ou seja, quando ela não está na sua condição de relaxamento, automaticamente ela vai estar armazenando energia. Por quê? Porque quando a gente fala sobre mola, a gente está falando sobre uma força de reconstituição, não é? A mola, a partir do momento em que ela sai da sua condição de relaxamento, ela quer voltar para a sua condição de relaxamento. E para isso ela faz força, e uma força que a gente chama de força elástica. Então, automaticamente, se a gente estica uma mola, a gente gasta energia para esticar uma mola, não é?
E aí, a partir do momento em que a gente solta essa mola, que essa mola já não tem mais nada segurando ela, ela vai fazer o quê? Entrar em movimento. Ou seja, a gente classifica a energia potencial elástica como uma energia potencial porque ela garante uma potencialidade para o corpo ganhar movimento. Então percebam que a energia cinética ela acaba sendo o meio termo de tudo. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo que está no andar de baixo, ou seja, no térreo, e aí a gente precisa levar ele para o último andar, a gente precisa que ele entre em movimento. E por isso, pessoal, que eu gosto de falar, quando a gente entra dentro dessa ideia de trabalho, energia, não é? Essa parte da física conservativa que a gente tanto fala, eu falo que ela é uma consequência da ação do movimento. Por quê? Porque automaticamente o movimento é que vai fazer com que a gente consiga transformar essas energias. Então, se eu tenho um corpo que está embaixo, eu preciso levar para cima, eu preciso que ele se movimente. Se eu tenho um corpo que está pressionando uma mola, para eu despressionar essa mola, ela automaticamente precisa de movimento. Então, tudo isso vai estar ligado a movimento. E aí eu vou dar um pause aqui e falar para vocês. Não é mais ou menos isso que acontece com qualquer tipo de energia? Quando a gente, por exemplo, fala sobre as usinas hidrelétricas, que é uma das principais matrizes energéticas que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem uma concentração de energia, não é? Com uma energia potencial gravitacional nas nossas águas, porque a gente represa elas, fazendo com que ela tenha uma grande altura, e aí essa água ela tem uma queda, ou seja, a gente transforma energia potencial gravitacional em energia cinética, e essa energia cinética ela é utilizada o quê? Para gerar uma turbina. E aí, através da turbina, a gente transforma a energia potencial gravitacional em energia cinética em energia elétrica. Então, na maioria das vezes, quando a gente fala sobre as nossas matrizes energéticas, a gente sempre vai ter uma constante. E essa constante vai ser o quê? A energia cinética. Ela sempre vai ser utilizada para transformações do nosso tipo de energia. Ok? Bem, a partir do momento em que a gente fala sobre energia, a gente está dentro do campo conservativo, tá? E aí 90% dos exercícios que a gente for trabalhar em nossos concursos, esse tipo de energia ele vai se conservar. Ele vai se conservar por quê? Tá? Na maioria das vezes, quando a gente faz um experimento ou está fazendo a visualização de um experimento, a gente tenta ao máximo tirar os empecilhos. E os empecilhos para a gente aqui dentro da física vai ser essas energias dissipativas, tá? Ou a gente despreza ela ou a gente simplesmente fala que ela não existe. Como, por exemplo, a força de atrito. A força de atrito ela é uma força dissipativa. E na maioria das vezes, quando a gente tem ação do atrito, olha que interessante, a gente gera energia térmica. E energia térmica é uma energia que não se conserva. Não é? Então, a gente pode atrelar que grande parte das energias que a gente perde é justamente por conta do quê? Da energia térmica. Então, se a gente parar para pensar no seguinte, se a gente ficar quietinho dentro de casa, sem se movimentar, só respirando e respirando, a gente já está gastando a energia para respirar e também para manter o nosso corpo aquecido. Por quê? A gente precisa gastar energia para manter o nosso corpo aquecido. A gente não consegue simplesmente pegar essa energia e se conservar. A gente pode, ao máximo, tentar fazer com que ela não se perca, tá? Usando um cobertor ou algo parecido. Mas, automaticamente, a energia térmica, ela é uma energia que se perde, tá, pessoal? Então, assim, se você estiver trabalhando uma questãozinha do Enem, a qual você vai acabar associando uma perda de energia, na maioria das vezes eles vão falar que essa perda de energia aconteceu por conta da energia térmica, tá? Guarda isso no coração de vocês, que vocês vão perceber isso no próprio texto, não é? Quando ele simplesmente desprezar, ele vai falar, ó, despreza aí as ações térmicas, porque elas não vão influenciar no seu problema não, tá? Essa é uma das formas da gente fingir que a gente teve uma conservação de 100% da energia, tá? Bem, então, se a energia se conservou, ela não muda. Então, quer dizer que a energia de antes é igual à energia de depois. Pô, professor, falar isso não vai mudar nada em minha vida. Mentira, vai sim. Por quê?
Porque energia não se cria, energia se transforma. Então, automaticamente, quando a gente for trabalhar com as transformações de energia, a gente vai simplesmente associar o seguinte, vamos supor que a gente esteja falando sobre o cocô do pombo que caiu na nossa cabeça. Quando o cocô do pombo estava lá em cima, ele tinha uma energia potencial gravitacional, não tinha? Tinha ou não tinha? Beleza. E aí quando o cocô ele saiu, ele começou a cair. Vamos supor que o cocô tinha 200 joules de energia, não é? Se a gente desprezar as energias dissipativas, esse 200 joules ele precisa se manter. Só que quando ele chega na nossa cabeça, acabou a energia potencial gravitacional. Aquela energia potencial gravitacional que ele tinha se transformou em energia cinética. E como que a gente vai trabalhar com isso? Como que a gente vai descobrir a velocidade que as coisas vão alcançar quando chegar no nível zero, não é? De altura, de energia potencial gravitacional? Vai ser justamente com a conservação. Então, esse é o pulo do gato. Dá uma olhada nesse desenho aqui. Bem, nesse desenho aqui, pessoal, eu fiz justamente as transformações de energia, não é? Eu peguei o corpo com 3 níveis diferentes e aí a gente vai comparar como que a gente está com essa transformação de energia. Percebam que aqui, conforme um corpo ele está diminuindo a sua altura, automaticamente ele vai estar aumentando a sua velocidade, tá? E atentem aqui, pessoal, fiquem ligados aqui, porque quando a gente fala sobre a energia, na maioria das vezes a gente está falando sobre a energia mecânica. E a energia mecânica para a gente é a soma de todos os tipos de energia que nós podemos ter associadas a um corpo. Então, nesse caso aqui, eu disse que esse cara ele tem uma energia potencial gravitacional e ele tem uma energia cinética associada a ele também. Eu poderia descartar essa energia cinética se eu falasse, por exemplo, que ele estava em repouso nesse ponto mais alto. Sem problema nenhum. Da mesma forma que eu posso dizer que aqui no H3 o cara chegou no subnível 0. Então ele não vai ter mais uma energia potencial gravitacional. Só que o que eu quero que vocês entendam é que quando eu falar isso para vocês, o máximo de energia vai se manter. Então, se eu falar que ele tem 200 joules de energia aqui, ele continua tendo 200 joules de energia aqui e ele continua tendo 200 joules de energia aqui. O que mudou? O que mudou é que agora, conforme ele foi caindo, ele teve mais energia cinética do que energia potencial gravitacional. Então, se a gente parar para pensar aqui, analisando estritamente esse exercício, a altura que ele tem aqui é maior do que a altura que ele tem aqui, não é? Então, automaticamente, ele tinha mais energia potencial gravitacional no ponto 1 do que no ponto 2. E para onde é que foi essa energia? Para a energia cinética. Ou seja, essa velocidade aqui é maior do que essa outra velocidade aqui, o que garante que a gente teve um acréscimo de energia cinética. Então percebam, a energia ela não se criou, ela simplesmente se transformou. Então se eu perdi energia potencial gravitacional, ela precisa ir para algum lugar. Para qual lugar ela foi? Nesse caso, para a energia cinética. E aí, quando eu falei do pombinho, não é? Como que a gente vai descobrir a velocidade que ele chegou lá embaixo? Bem, analisando de maneira crítica. A energia de antes ela tem que ser igual à energia de depois. Então quer dizer que a energia potencial gravitacional ela se transformou na energia cinética. Então aqui, mgh seria igual a mv ao quadrado dividido por 2. E olha que interessante, vamos lembrar daquela brincadeira que a gente fazia, não é? Nas matérias anteriores em relação à queda de um corpo. Lembra que a gente falava que a massa ela não interferia? Olha o que aconteceu aqui, a massa vai cortar com a massa. Então, se a gente está verificando o mesmo corpo, a gente percebe que a massa ela não vai influenciar na queda desse corpo. Ok? Tudo bem? E aí eu vou pegar esse exemplo aqui, tá, pessoal? Esse exemplo aqui é como se fosse um X-tudão. Eu vou tentar pegar os 3 principais tipos de energia que eu passei para vocês aqui agora, tá? Então, vou ler com vocês. Considere que um bloco de massa 2 kg é solto do repouso. Olha que lindo. Ele já garantiu que aqui só tem um tipo de energia, não é?
em uma pista curva de altura h igual a 3,2 metros com relação à parte mais baixa e horizontal da pista, tá? Não há atrito, ou seja, ele já descartou aqui as energias dissipativas, não é? Entre a pista e o bloco. Há ainda um anteparo com uma mola de constante elástica 200 newtons por metro que possa desacelerar o bloco quando eles entram em contato. Então a ideia é que esse corpo ele vai cair, não é? Ele vai se movimentar e aí ele vai chegar nesse anteparo e aí esse anteparo vai desacelerar até com que ele pare, ok? Descubra a velocidade antes de atingir o anteparo e a deformação máxima da mola. Legal. Aqui, pessoal, é um x-tudão, tá? Eu vou pegar 3 pontos diferentes. Primeiro ponto é o ponto que ele estava lá em cima. O segundo ponto é exatamente o ponto antes de atingir o anteparo. E o terceiro ponto vai ser quando ele deformar a mola ao máximo, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, a energia no ponto 1 precisa ser igual à energia do ponto 2, que precisa ser igual à energia no ponto 3. Espera aí que faltou uma perninha. Por quê, professor? Porque a energia se conservou. A partir do momento em que eu desprezei esse atrito, quer dizer que eu não vou ter perda de energia. Então, se eu não vou ter perda de energia, isso vai ter que ser uma constante para a gente. Ok? Então, aqui, ó, eu vou dizer que a energia potencial gravitacional é igual à energia cinética, que é igual à energia potencial elástica. E aí eu vou passo a passo tentar descobrir aquilo que eu quero. Vou tentar manter a ordem que ele colocou aqui. Ele quer descobrir a velocidade, não quer? Bem, se ele quer descobrir a velocidade, primeiramente eu vou pegar essa minha igualdade aqui. Eu vou dizer que a energia potencial gravitacional é igual à energia cinética. Então quer dizer aqui, ó, puxando para o cantinho, que a massa vezes a gravidade vezes a altura é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Bem, vou cortar a massa porque para mim aqui ela não importa, tá? Eu vou ter aqui 10, a altura ele falou que é 3,2 e aí a gente quer descobrir essa velocidade, não é? Então eu vou dizer que aqui, ó, 10 vezes 3,2 dá 32, o 2 está dividindo, passou multiplicando, então a gente vai dizer que a velocidade ao quadrado é igual a 64. Bem, se está aqui ao quadrado, eu passo para o outro lado a raiz, não é? Então, a raiz de 64 é a velocidade que esse cara tem. E a raiz de 64 é igual a 8. Então, quer dizer que a velocidade desse corpo, antes de chegar no anteparo, vai ser igual a 8 metros por segundo. Percebeu a jogada? A gente fez a conservação para que a gente conseguisse descobrir o quê? A velocidade do corpo antes de atingir o anteparo. Isso só foi possível porque a gente não teve nenhuma energia dissipativa no nosso problema. Show? Bem, não vou parar. Ele quer descobrir mais coisa. E o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir a deformação máxima da mola. Então, para descobrir a deformação máxima da mola, eu vou trabalhar com energia potencial elástica. E aí a gente tem 2 pontos, tá? 2 pontos aqui para trabalhar. Ou eu igualo a energia potencial gravitacional com a energia potencial elástica, ou eu igualo a energia cinética com a energia potencial elástica. As duas vão dar o mesmo resultado. Mas aqui eu vou deixar minha dica, não é? A energia cinética é aquilo que a gente calculou, não é? Essa velocidade é algo que a gente fez. Eu tenho certeza que ninguém vai errar, mas e se a gente errasse? Se a gente estivesse nervoso na hora da prova, né? Então a minha dica para vocês aqui é sempre utilizar o primeiro padrão, ou seja, o padrão máximo, aquele que você vai dotar como sendo o que não tem como você errar, é aquele que ele vai fornecer. O que ele forneceu aqui para gente? Massa, altura e gravidade. Opa, energia potencial gravitacional. Então esse é o valor que a gente tem. Então, para igualar com a energia potencial elástica, eu também vou igualar ela com a energia potencial gravitacional. Então, aqui, ó, a energia potencial gravitacional é igual à energia potencial elástica também. Então, aqui, ó, massa, gravidade, altura, K
x ao quadrado dividido por 2. Massa 2, gravidade 10, altura 3,2. Vou fazer aqui direto, hein, pessoal? 3,2 vezes 10, 32, vezes 2, 64. Não, vou fazer com calma. Já foi muito rápido. Vou aqui pegar o 2 que está multiplicando e vou passar para lá o quê? Está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. E a constante elástica que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Qual foi a constante elástica que ele deu para a gente? 200 Newton por metro. Já está na unidade, olha que lindo. Então aqui, ó, vou dividir por 200. Vou simplificar, tá? E isso vai ser igual a x ao quadrado. Então, a minha raiz aqui, no caso, vai ficar 64. Vou puxar aqui para cima. Então, aqui, ó, x vai ser a raiz de 64 dividido por 100. Olha que lindo. Vai dar 8 dividido por 10, que é igual a 0,8 metros. E com isso, a gente descobriu a deformação da mola. Fizemos tudo, trabalhamos com todos os tipos de energia e associamos todas elas com o quê? Com a conservação da energia. Então, a conservação da energia é uma ferramenta quase que perfeita para vocês trabalharem com esse tipo de situação, tá? Bem, deixo aqui meu grande abraço, bons estudos.